Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu nem sei mais como começa um vídeo pra vocês. Estamos em maio, né? E eu vim falar sobre as minhas leituras de abril e março. Tivemos uns leves surtos, né, nesse nosso último vídeo, que faz um mês. Mais de um mês. No mês... Esse mês também tivemos uma coisa que foi um ano que eu criei, né, esse canal. E aí eu dei uma surtada, gente. É o meu último vídeo, pessoas viram. Quando eu digo pessoas, não foram só minhas amigas, e aí eu tive um surtinho, sabe? Que era legal postar quando não tinha ninguém vendo, aí quando as pessoas começaram a ver eu tive um surto. E aí aconteceu muita coisa, faculdade, trabalho, vida, né? Tem que existir ainda. E aí eu acabei não gravando nada, eu gravei várias coisas assim, picotadas de shows que eu fui, de várias coisas, só que não tem um vídeo inteiro, então tipo, são vários recortes, assim. Você vai vendo o que eu faço com esse recorte, porque eu gravei umas coisas bem legais, tipo do Lola, tudo mais. Tô triste porque eu não vou ver o System também, né, que tá no Brasil. Hoje literalmente é o segundo show aqui em São Paulo. Mas eu vim aqui trazer pra vocês o vídeo das leituras. Não esperem nada de mim, nem eu espero nada de mim, pra ser sincero. Se você ver um vídeo da Natália de janeiro, que tava toda esperançosa, da Natália agora, de maio, você vai ter um choque de realidade gigantesco. Os livros que eu falei que ia ler até o meio do ano, não li. Os livros que eu sempre achava que ia terminar no mês, eu terminei 3 meses depois. Eu não estou lendo nada, eu não estou com saco pra ler nada. E tudo que eu leio eu paro na metade. Tipo, nada está me prendendo. Estou numa grande ressaca, assim. Eu até tentei ler um romance, que essa é a minha maior tiragem, assim. Toda vez que eu fico assim, meio do jeito que eu tô, eu leio um romance, porque sempre dá certo. Gente, não tá dando certo. Acabei de ler um romance de época, não deu certo. Não deu certo, gente, não tô bem. Minha cabeça não tá bem. Então, depois dessa linda introdução aqui, de quase 13 minutos, explicando o quão doida da cabeça eu estou, nós vamos apresentar os livros. 2 meses, né? Tive que juntar 2 meses primeiro, porque não gravei o de março. E segundo, de abril também, se juntar os dois, era porque o que eu tinha que ler em um mês, eu li em 2 meses. E só finalizei livro, nenhum eu iniciei. Claro, iniciei vários, mas não teve nenhum que eu iniciei e terminei. Foi tudo já e tava encaminhado, sabe? Não me orgulho disso, tá? Tudo que eu falei há um vídeo atrás não vale mais, porque tudo que eu falo no vídeo depois eu falo o contrário, então... gente, eu tô bem tristinha, pra ser sincera, assim. A minha eu leitora do ano passado seria bem triste com a minha eu leitora de maio. E já é dia 10 de maio, eu acho, e eu não tenho perspectiva nenhuma de terminar um livro esse mês, porque eu tô tristinha. E quando eu tô tristinha, eu não leio, gente, nada me prende, nenhum tipo de gênero. Já iniciei vídeos é ótimo, né? Eu li vários livros, assim. Posso até falar depois dos que eu iniciei, mas nenhum me prendeu. Não porque não sejam livros bons, é porque eu não tô com saco mesmo. É igual música. Eu tô no momento que eu não tô gostando de nenhuma música que eu escuto. Então, todas as minhas músicas que eu costumo escutar, eu enjoei de todas. Eu tô... não tô numa boa fase. Então, dito isso, vamos para todos os livros que eu li nesses 2 meses. Espero que vocês gostem. O carisma tá ótimo, né? Mas tem também uma surpresa no final do vídeo, que é um livro que está sendo escrito por uma amiga minha. Depois de eu implorar 100 anos pra ela, mais de 8 anos de amizade, faz 8 anos que eu imploro pra escrever um livro. Finalmente ela iniciou, entendeu? Então eu vou falar pra vocês um pouco desse livro, vocês também terem o prazer de ler esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Já foi iniciado, mas como ela é minha amiga, ela pode sumir por uns 5 anos. Sabe aquelas meninas do Wattpad, quando a gente tinha 13 anos, que sumia, falando que teve um monte de problema, não sei o que, alguém me atropelou, sabe essas coisas que aconteciam no Wattpad? Ela vai ser do mesmo jeito, então ela vai criar uma fanfic lá de que o motivo pelo qual ela não conseguiu escrever, e a gente vai apoiar mesmo assim, como a gente apoiava quando a gente tinha 13 anos de idade. Dito isso, vamos iniciar nossa linda lista de livros lidos nesses 2 últimos meses. Pra vocês terem uma noção, nem o meu Kindle aguenta mais. Gente, olha o estado do bichinho. Os adesivos, eles foram
sumindo ao longo dos meses, assim. Eu baixei, depois de muita reclamação, depois de sempre ficar comprando livro e tendo mão de vaca para comprar livro, eu finalmente tô pagando o Kindle ilimitado lá. E aí eu tive um surto que todo livro que eu via que tava no Kindle, eu baixava. Então tá uma zona na minha biblioteca de um monte de livro que eu nem sei, se eu nem sei se eu vou iniciar. Então tá aqui, né? Mas eu vou... A maioria que eu li foi no Kindle, porque eu sou mão de vaca, acho que tá autoexplicativo. Eu vou começar com a primeira leitura do mês, que foi a finalização de um livro, que eu tô há uns 3 vídeos já falando que um dia eu terminei, que é o livro daquela saga, que é da Bruna com a Gabriela, que são autoras nacionais, e era o livro Jenkins. Se vocês viram os vídeos atrás, tem um vlog de leitura, estou surtando com Tessa, que foi o meu preferido. E aí temos Jenkins. Eu finalizei, falta Thomas. Gente, não quero finalizar Thomas, sinceramente pra vocês. Não consigo finalizar esse livro. Eu leio sempre 2 páginas e eu fico... Aí eu canso, aí eu volto. Mas eu terminei Jenkins. Gente, eu não sei que nota dar pra Jenkins, porque, tipo, não é um livro ruim. Eu tenho certeza que muitas pessoas que fossem ler ele ia adorar. Só que eu não releria de novo. Não teve nada que me prendeu. O começo me prendeu muito sobre o casamento falso. Mas depois nada me prendeu mais, sabe? Achei as informações muito jogadas por cima, assim. Não sei explicar, não foi pra mim esse livro. Eu acho que eu daria 2 estrelas. Não porque ele é ruim, não porque ele seja mal escrito, nada disso. Só que não foi pra mim. E 3 estrelas é um livro que eu gosto. Que eu gostei, assim, só que ele não é, nossa... Meu Deus, eu amo esse livro, mas é bom, mas não gostei muito não. Mas não é ruim. Dá uma chance pra ele, se você gosta de Fórmula 1, mas não foi pra mim. E aí nós fomos pra uma releitura, porque quando o livro termina um livro que não desceu muito pra mim, eu tenho que dar um jeito pra não entrar numa ressaca que eu estou agora, que não está dando certo mais fazer isso, né? Eu li Uma Farsa com Benefícios, que é da Bruna, né? Que, gente, eu já falei pra vocês, eu acho que eu li esse livro umas 4 vezes já. E eu reli ele de novo. Acho que eu li ele em 5 dias, assim. Eu sempre tava lendo ele, assim, porque eu não queria ler nada, então acabei lendo ele. Então, uma releitura, novamente, Uma Farsa com Benefícios. E aí eu terminei, ó, finalmente, um livro físico, pra vocês verem. Quem lembra desse queridinho aqui? Terminei Milagre da Manhã. Tem muitas coisas pra falar sobre ele. Eu tinha planejado fazer um vídeo só sobre esse livro. Eu não sei se eu vou dar um parecer sobre esse meu plano ainda, mas, tipo, esse livro é a versão que tem o diário, né? Que eu ganhei de aniversário. E aí eu estou pensando realmente em fazer um livro sobre ele, eu tenho uns takes dele. Só que quem sabe, gente? Vamos ver. Então, como eu estou pensando em se eu vou fazer ou não um vídeo sobre ele, eu não vou falar muitas coisas sobre ele, mas eu acho que muitas pessoas conhecem o Milagre da Manhã. Ainda mais quem gosta de vídeo de rotina, então acho que 2018 até 2021, assim, sempre tinha um criador de conteúdo que focava em fazer vlog de rotina, como Milagre da Manhã, como os milionários vivem, sabe essas coisas assim? Então, que era muito parecido as coisas. E aí, como eu assisti muito esses vídeos, eu tenho uma vontade de falar um pouco sobre esse livro numa realidade mais... que você não acorda às 7 da manhã, que você não tem tempo pra poder, sei lá, fazer 1h30 de exercício de manhã, você chega cansado do trabalho depois de pegar 3 conduções. Então, tô tentando montar alguma coisa relacionada a esse livro pra pessoas que têm uma rotina mais normal, né? De pessoas comuns do dia a dia, consiga usar essa rotina. Só que, gente, isso dá um trabalho, porque tem que pensar em muitos casos, em muitas situações. Mas eu vou ver. Eu tô isso aqui, ó. Eu quase certeza que eu vou fazer esse vídeo. Então não vamos falar muito sobre o Milagre da Manhã. Acabou março, gente. Foi isso, entendeu? Uma releitura, um final de um livro que faltava, sei lá, 20% dos que eu li. E o Milagre da Manhã faltava 2 capítulos. Pra você ver o nível que foi o mês de março. Aí em abril, aí finalmente temos Mulheres Recicladas da Ângela. Esse livro aqui eu demorei muito pra ler. Ele tá nas minhas leituras desde janeiro. Mas como é um livro sobre o feminismo do lado norte-americano,
pelo ponto de vista de uma mulher negra é muito diferente, gente, muito diferente. Então tinha vários fatos que aconteceram nos Estados Unidos que eu li, aí eu queria saber o que realmente aconteceu, né? Porque ela dá um apanhado muito bom. Só que se você só ir pelo livro, você acaba perdendo muita coisa. Então ela citava nomes, eu ia atrás. Aí ela falava sobre pesquisas, eu ia atrás. Aí ela falou sobre vários pontos de questões, mostrou exatamente como funcionou em prática a mulher negra ter uma visão e um poder maior nos Estados Unidos, toda a luta. E começa desde a época da escravidão esse livro e vai até os passos que vão bem pequenininhos, aí desce, aí volta, aí desce, aí volta. É uma grande montanha russa. E esse livro me fez pensar muito sobre. Tem um. Como posso dizer? Muitas pessoas no mundo da política hoje falam que não adianta fazer tal coisa porque nunca mudaria. E eu fico pensando que os nossos antepassados, passados que sofreram muito, pensariam de ouvir isso, porque basicamente ela conta uma história tipo 100 anos, sabe? Então, não foi de uma hora para outra que as coisas começaram a dar certo. Então, pra gente estar em um local hoje, muitas pessoas tiveram que fazer muitas coisas antes e foi de pouquinho em pouquinho, de geração a geração. Não foi uma revolução tipo gigantesca, bum, aconteceu isso e tá tudo certo. Então, é um livro muito bom para você entender um pouco mais sobre a história do feminismo negro, são dos Estados Unidos. Eu queria ver alguns livros que falam sobre isso aqui no Brasil. Porque esse aqui é muito focado nos Estados Unidos, porque é escritora de lá, então ele é muito bom. É um livro tecnicamente pequeno, mas todo o capítulo ele é muito, sabe? Merecia um vídeo sobre ele. Mas eu vou ver se eu encontro algum vídeo no YouTube conversando sobre esse livro, porque eu não sinto que eu tenho uma didática boa para poder explicar melhor, sabe? Eu sinto que pessoas que falam mais sobre livros e falam sobre resenhas de livros conseguem explicar muito melhor do que eu, porque o meu vocabulário é bem básico, então... Mas, gente, leiam esse livro, é muito bom. Ele tava naquela minha lista de leituras do ano, igual Milagre da Manhã, então os dois foram finalizados e aí só falta todo o resto agora, né? Literalmente todo o resto. Finalizando Mulheres, Raça e Classe, eu também finalizei Nossas Primeiras e Últimas Vezes. Também na Bruna, aquele negócio, nesse livro, e eu não queria ler mais nada. E aí eu iniciei um livro novo da Bruna. Eu gostei desse livro. É uma história sobre uma menina que ela é filha de um cara que tem um amigo, que é um cara meio escrotão assim. E eles ficam juntos, eles têm idade, tipo, muita idade de diferença, ele não gostava muito dela. Enfim, gente, eu não sei o que dizer sobre esse livro pra vocês. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque ele é um livro bom. Porém, não tem muito o que dizer. Mas se você gosta de age gap, que é a diferença de idade, você vai gostar. É igual o texto. O texto também tem essa diferença. Tô começando a achar que a Bruna gosta muito de livro com diferença de idade, gente. Porque é o segundo livro já que eu leio dela com diferença de idade. Eu acho que ela gosta desse nicho. Tô começando a achar isso, realmente. Agora, vamos pra finalizar o nosso vídeo, porque eu até poderia dar uma lista de livros que eu estou lendo no momento. Só que essa lista não teria nenhum livro, porque faz dias que eu não leio nada. Gente, eu juro pra vocês que eu não me orgulho disso, entendeu? Mas eu não vou fingir que eu li todos os livros do mundo, porque eu não li. Não aconteceu, mas vai acontecer. Daqui até o final do maio, ó, muita coisa pode acontecer. Ou nada pode acontecer, depende muito do ponto de vista do que vai acontecer. Vocês entenderam? Eu não entendi. Enfim, falar um pouco sobre Corações de Jogos, que é o livro da minha amiga. Esse livro foi um diálogo que a gente estava tendo e ela falou: Nossa, eu li um livro que eu gostei da temática, só que eu sinto que falta alguma coisa. E esse livro era um livro que envolve rock, sabe? Rock de disquinho. Igual uma farsa com benefício também envolve, mas ela leu Quebrando o Gelo, que é um livro que eu parei em 30%. Não sei se eu vou ler ele, terminar de ler um dia. É um livro bem adolescente. Eu penso assim, porque as cenas, tipo, parece que eles ambos só vivem no cio, sabe? Aqueles livros que você lê
E parece que toda cena volta pra eles, tipo, no sítio, tipo, não tem uma construção. Passam episódios dois juntos, aí tem uma cena deles já se encontrando de novo. O espaçamento de tempo é sempre pulando pra eles se verem de novo. Não tem muito. Eu não sei explicar. Mas eu não gostei. Ela também não gostou. Um dia talvez eu termine, talvez não. Talvez no final do ano seja na minha lista de dropados, né? A gente nunca sabe. Porém, ela pensou nessa temática e falou: escrever alguma coisa nesse nível. Aí eu levantei as duas mãos pro céu e falei: finalmente, eu acho que ela escreve muito bem. E que ela tem muito potencial pra isso, pra melhorar cada vez mais. Então, quando foi o nosso plano, ela colocou no Wattpad, porque o Wattpad se dá para as pessoas lerem de graça e é uma maneira dela conseguir divulgar. Então, eu vou colocar o link para vocês, mas basicamente a história conta sobre um jogador de hockey. Aí vai muito do presente do passado, porque esse jogador de hockey, ele é completamente apaixonado por uma garota que eles estudavam juntos na faculdade, que é uma nutricionista. E eles tiveram os problemas deles, que você vai descobrindo ao longo do livro, que eu já sei, porque eu sou amiga da escritora, a escritora fala sobre as coisas, né? Eu tenho esse spoiler automático, que eu adoro, por sinal. Então, aconteceu várias coisas no passado, e aí agora estamos no futuro, e ele é um jogador de hockey de um time que ele só foi por conta que ela gostava desse time, que fica no Canadá, porque é um time muito fraco. E ele queria mesmo era ir pra outro país, só que como ele queria ficar perto dela, ele se enfiou nesse time. Mas depois que ele entrou, deu tudo certo, o time se recendeu, porque ele é muito bom e tudo mais. E aí ela é uma pobre fodida que tá lutando pra conseguir ter a vida que ela queria, uma nutricionista, ela foi numa faculdade boa, que ela conseguiu bolsa, mudou pro Canadá por conta de uma amiga dela, que aí a amiga dela é uma amiga que é modelo, mas também já teve um caso com esse cara também da faculdade, porque ele era uma galinha, uma grande galinha, uma galinha apaixonada. É o famoso: eu gosto muito de você, mas se não quiser, tem muitos que me queiram. É basicamente assim que funciona a cabeça do nosso personagem principal. E aí ela acaba voltando a se encontrar com ele porque ele dá um jeito, que ele é perturbado da cabeça, ele dá um jeito dela ser contratada para ser nutricionista do time dele. É isso que eu posso contar para vocês. Mas é muito bom. É muito legal como volta no passado e a gente começa a entender o porquê eles não estão mais juntos, o que aconteceu. Ela também já é noiva. E o noivo dela é perfeito. Então, é uma história muito boa de adultos que tiveram um relacionamento quando eram jovens, mais jovenzinhos, e fala sobre pessoas se descobrindo e sentimentos e por que as pessoas são dessa maneira. Eu gosto muito da maneira como a Laís consegue construir personagem, porque é uma coisa que eu sinto muita falta. A maioria dos livros de romance eu sinto que as pessoas criam por cima o personagem, que é uma fórmula que dá certo, e depois putaria. É isso que eu sinto de romance hoje, então difícil me prender, sabe? Tem que ter algum motivo pra me prender. E eu tenho certeza que esse livro você vai gostar, então vou deixar aqui embaixo no link pra vocês acompanharem comigo, né? Porque ela está postando ainda. E quem sabe daqui a um tempo a gente não tem, né, um, um caminhar melhor, né? Porque a Laís, ela vai postar, tenho certeza, que de 5 em 5 semanas, mas eu vou dar uma cobrada nela pra ela postar pelo menos um por semana, porque ela prometeu que ia fazer isso. Mas ela cumprir, ela é minha amiga, a gente não cumpre nada, então imagina ela, a gente tá no mesmo nível ali. Mas leia o Corações de Jogo no Wattpad, se espere voltar, comentar e ajudar bastante, porque ela tem muito talento pra isso, entendeu? Eu tive que chorar, implorar por muito, gente, foram 8 anos implorando ela escrever alguma coisa, entendeu? Então, se ela der certo um dia, agradeçam por mim, porque enchi o saco dela, que ela não aguentava mais a encheção de saco. Eu acho que ela só tá escrevendo esse livro de tanto que eu enchi o saco. Eu acho que se eu iniciar pelo menos, eu acho que ela me dá uma paz. E tá dando certo, faz tempo que eu não reclamo com ela. Mas quando ela para de mandar os capítulos, eu começo a ficar estressada e eu começo a cobrar ela. Que nem eu cobrava as minhas do Wattpad quando eu era mais nova. Então, se inscrevam lá no Wattpad, na conta dela. Tem perfil no Instagram também. Então, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês acompanharem todo esse processo. Que vai dar muito certo, né? Porque ela tem talento, gente. Dão uma chance pra vocês verem lá. Então é isso, gente. Prometo que eu vou sumir, mas não tanto assim, tá? Da próxima vez
Eu sumo no máximo umas 2 semanas, um mês, minha desculpa, foi surto. Pessoas desconhecidas estavam nos meus vídeos, então eu não bati muito bem nas ideias, tá bom? É isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!